Como escolher a farinha ideal para uma boa massa de pizza? Bom, pessoal, eu sou Novandir Pessoni e hoje a gente vai falar aqui sobre farinha. Hoje o nosso papo reto aqui é sobre farinha. A composição da farinha de trigo comum, ela é baseada em um equilíbrio entre âmido e proteínas, com uma proporção mais ou menos de 64 a 74% de âmido, né? E uma proporção de 9 a 15% de proteínas, né? E só que assim, pessoal, quando combinado, né, com água, essas substâncias, né, no caso do âmido e também da proteína, no caso, quando ela é submetida a alguma ação mecânica, ou seja, quando ela é submetida ao processo, né, da fabricação da massa, aí as proteínas predominantes, chamada glutenina e a gliadina, elas se unem para formar o complexo proteico, né, que é conhecido aí como glúten, que é a base, no caso, da massa, né, que é o que realmente dá a resistência, né, que dá a resiliência e que também favorece a massa, deixa a massa mais especial, melhor, tá? Então, assim, hoje, às vezes as pessoas perguntam, pô, mas como eu faço para escolher uma boa farinha? Qual é o critério que eu devo utilizar para escolher uma boa farinha? Bom, aqui no nosso caso, no caso do Brasil, né, no caso aqui, as nossas farinhas, elas não têm toda a informação necessária para que você possa fazer uma boa escolha. Porque assim, se você for analisar e comparar com as farinhas italianas e com as farinhas francesas, por exemplo, você vai ver que essas farinhas, elas trazem ali nas informações os valores do W e também dos PLs, né, da farinha, que realmente é o que mais pode te mostrar uma farinha boa. No caso, por exemplo, no nosso caso aqui, nós analisamos pela quantidade de proteína, pela porcentagem de proteína, porque é o único meio que a gente pode realmente analisar para poder ter uma massa boa para pizza. Claro que eu estou falando aqui em termos de pizza, tá, pessoal? A gente está falando em termos de pizza, farinha ideal para pizza. Então, quando eu recomendo para alguém, né, observar algum critério, eu peço para observar justamente esse critério da proteína. Vou até mostrar aqui como que é relacionado, né, as informações aí sobre, sobre as nossas farinhas. Então, para você ter uma ideia de como é realmente, né, aqui. Aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma foto que eu tirei aqui das costas do pacote da farinha que eu utilizo, né? Eu pego o pacote de 5 quilos. Mas aqui assim, ó, você vai pegar aqui valor energético, carboidrato, açúcar total, açúcares adicionado, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. Na realidade, para a pizza, a única coisa que eu recomendo, eu acho que a maioria dos chefs aí recomenda, é você utilizar o critério de proteínas. Por exemplo, uma farinha com mais proteínas, ela realmente é uma farinha mais resistente, é uma farinha mais clara, uma textura mais aveludada, é uma farinha mais limpa, mais branca, tá? Mais alvejada, mais branquinha. Então, quando você vê uma farinha nesse estado, pode analisar, você pode ir direto lá na parte de proteínas, que você vai ver que ela contém mais proteínas. E assim, qual que é realmente indicado, né? Qual a quantidade de proteínas indicado para escolher uma farinha boa? Bom, a verdade é o seguinte, quanto mais proteína, melhor. Só que a gente não pode só basear na proteína em termos de Brasil. Por exemplo, você tem uma pizzaria, você tem que ver o custo-benefício. Você não pode escolher ir só pela quantidade de proteína, porque uma farinha com maior quantidade de proteína, ela vai custar muito mais cara também do que uma farinha que tem menos proteína. Então você vai ter que avaliar pelo custo, né? Pelo custo-benefício. Bom, uma farinha que
que para mim ela precisa estar em torno aí de R$ 4, por exemplo. Então eu vou escolher aí uma farinha que esteja em torno, que custe em torno de R$ 4, uma farinha que tenha aí pelo menos no mínimo 10% de proteínas, né? 10% em cada 100 gramas. Pode ver que aqui, pessoal, ó, proteína, essa farinha que eu utilizo, ela tem 13% de proteínas em 100 gramas de farinha. Ela contém 13% de proteínas. Então, essa é a referência que você deve ter hoje. Você que está iniciando. Claro que eu estou falando com iniciante, com pessoas que estão começando agora, que ainda não tem a experiência de lidar com outros tipos de farinha, com muitos tipos de farinha. Então, com o tempo, você vai começar a perceber já também na textura, na cor da farinha, sabe? Aí a sua experiência vai te ajudar a você escolher melhor. Mas hoje, se você vir por aqui, ó, pela proteína, você faz uma boa escolha. Então, tá, eu posso gastar até R$ 4 numa massa, sabe? Num quilo de farinha para massa. Então, aonde eu vou? Vai na quantidade de proteína. A farinha que você vê que tem uma quantidade de proteína maior e custa até aí R$ 4, é a ideal para você. Então não adianta você colocar uma farinha de 15, 17% de proteína aí, se ela vai custar 10 conto e você não vai poder conseguir atender o seu público, o público que você já atende, né? Aí você vai ter que procurar um outro público, um público diferente, sabe? Porque tem pessoas que não vai te pagar mais de R$ 60 numa pizza, não é verdade? Aí você tem que buscar esse público. Se você quer utilizar uma farinha né, melhor, uma farinha com mais proteína, uma farinha com teor de W maior ou com PL maior. Então, o que é o W de uma farinha? O W, ele representa, né, a resiliência da farinha. Tudo, ele representa tudo. No caso, a resiliência. Uma farinha resiliente, não estou falando de resistência. Resiliente é que tem é mais do que resistência. Uma farinha chamada, uma farinha que se pode dizer que é resiliente, é uma farinha que ela é forte, e tem uma extensibilidade boa. Por exemplo, tem farinha que você vai esticar ela, chega um determinado ponto, ela rasga, sabe? Ela não suporta mais. Então é uma farinha que tem um teor de W bem menor, uma farinha bem menos resiliente. Pode até ter resistência, você pega nela, pode ser uma farinha firme, mas ela na hora de utilizar a extensão dela, de precisar dessa extensão, ela não te dá isso, ela não tem essa resiliência. Por que que esses malabaristas, pizzaiolos, esse pessoal que gosta de fazer malabarismo, eles não conseguem trabalhar com uma farinha se ela não tiver acima de 280 de W, tá? Se ela não tiver pelo menos 280 de W, porque vai ficar uma farinha que na hora que ele jogar para cima, ela vai rasgar, ela não vai ter essa elasticidade, essa extensibilidade. Só que a gente fala de extensidade, porque elasticidade você adquire com os componentes, no caso do óleo, dá elasticidade à massa, o óleo, a manteiga, o ovo. Só que assim, a elasticidade ela é um pouco diferente, porque tem pizza que você vai abrir ela, você não consegue, você estica ela volta. Isso, às vezes, é excesso de algum ingrediente, tá? Não é, quando a gente fala de extensidade, você estica ela e ela aceita aquilo sem rasgar. Então isso está dentro da resiliência, sabe? Não é só estar dentro da resiliência, é a resistência, né, mais a resiliência, porque ela estende bem. Porque às vezes tem pizza que às vezes você exagera no óleo, ou no ovo, ou até na manteiga, sabe? Aí ela te dá uma elasticidade resistente, ela fica forte na resistência, mas naquilo não é interessante para você, porque você tem que esticar a pizza. Você estica, ela volta, você estica, ela volta. Então, aí já é excesso de algum ingrediente que você coloca. No caso do ovo ou do óleo, eu acredito, tá? Às vezes você vai processar uma massa aí, né? Na hora que você vai esticar uma massa para abrir, você tem uma dificuldade tremenda, porque você abre, ela volta, abre, ela volta. Aí a gente está falando de elasticidade, que vem por meio do óleo, né? Do azeite, do ovo, também faz parte, é a soma para que essa elasticidade
ela fica muito resistente. E para nós, para a pizza, não é interessante isso. Para a pizza, ela tem que ter extensidade, ela tem que estender bem. Porque você vai abrir uma pizza e esticar ela bem para ela, né, ficar no tamanho que ela precisa ficar. E aí ela para por ali. Então, se ela volta, já não é o ideal para a pizza. Mas aí é o que eu falo, a maioria das vezes isso acontece com excesso de algum ingrediente, tá? Então, já não a gente já não está falando, no caso da resiliência da massa. Então, assim, eu recomendo sempre que me pergunta, né, sobre critérios para escolher, eu sempre indico esse, o da quantidade de proteína. Por aí, com certeza, você vai fazer uma boa escolha. E depois que você já tiver uma certa prática, você já vai ter noção realmente que, às vezes, o próprio processo, né, que você utiliza para fazer a sua massa, ele também envolve bastante, né? Não é só a qualidade ou a quantidade de proteínas que vai, o processo também da massa, ele também ajuda a valorizar mais ainda, né, esse nível no caso de W, que a gente não sabe, não conhece, que não tem essa referência aqui nas nossas farinhas, porque não destaca, mas aí você já sabe que através do processo você pode melhorar, né, o W, até mesmo o PL da sua farinha, da sua massa, tá? Não da farinha, porque aí já se tornou massa, né, mas da sua massa. Você agrega mais valor quando você utiliza um processo aí que favorece. Ah, então, aí o processo, e como é que é o processo? Então, aí a gente vai falar num outro vídeo. Isso aí já vai entrar em termos de maturação da massa, fermentação, quantidade de fermento utilizado, tempo, né, que essa massa precisa ser fermentada. Então, já é um outro caso e a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Então, pessoal, o que eu queria deixar claro com vocês é a questão de escolha de farinha. Fica claro para você que quando você observar esse critério de proteína, você vai fazer uma boa escolha tranquilamente, tá bom? Então, esse é o nosso papo aqui de hoje. Escolha baseado na quantidade, na porcentagem de proteína. Uma farinha que tem acima de 10% de proteínas, acima de 10% em cada 100 gramas aqui, tá vendo? Cada 100 gramas de farinha é realmente uma farinha boa para você poder estar fazendo a sua pizza. Aí vai no custo. Ah, eu quero uma farinha que esteja mais de 12%. Tudo bem, se tiver disposição, tiver condição de pagar mais cara e atender o seu custo, vai firme. Quanto melhor, né? Quanto mais proteína, melhor vai ser a massa. E também mais caro. Então, se você tem condição, se você que realmente quer isso, não, eu quero uma massa melhor, uma massa, né, que agrega mais, então eu vou procurar uma massa com mais proteína. Tudo bem, tem que estar ciente com o seu custo, né, com o custo-benefício. De repente você vai encarecer muito seu produto e você talvez não vai ter o lucro projetado para você poder manter o seu negócio. Então aí já é outro papo, aí já vai se falar de custo, que a gente também vai tratar aqui, né, no nosso canal. A gente vai ensinar tudo para você que está começando, quer se tornar um pizzaiolo, para você que quer criar o seu próprio negócio, né, o seu próprio delivery. Então aqui a gente vai mostrar tudo para você, ensinar você realmente tudo que você precisa saber para começar o seu negócio, beleza? Bom, pessoal, nesse vídeo é só isso. Agora, o próximo vídeo nós já vai colocar a mão na massa. Literalmente, nós vamos colocar a mão na massa. Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a massa que eu uso, né? Qual a receita que eu utilizo aqui na minha pizzaria, qual a fermentação, o tempo de fermentação, qual a maturação, né? Qual o processo que eu utilizo para fazer a minha massa, para descansar a minha massa. Então, eu vou falar tudo sobre como eu trabalho com a minha massa aqui, tá? Então, no próximo vídeo. Agora, você não pode deixar de comentar no vídeo, de se inscrever no canal e também de compartilhar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que querem, às vezes, aprender, quer se tornar um pizzaiolo, várias pessoas que querem saber mais sobre pizza, sobre massa de pizza, quer fazer pizza na sua casa. E essas pessoas, para elas saber, o YouTube precisa mandar esse conteúdo para ela. E para isso, pessoal, precisa da sua ajuda. Você precisa aí fazer um comentário, dar um like, né? Ajudar a gente, ajudar, né? Para que o YouTube manda esse conteúdo aí para mais pessoas. Falou? Conversado?
Então vamos lá para frente, né? Porque atrás tem muita gente. No próximo vídeo, vamos colocar a mão na massa. Fique com Deus e até a próxima.